Olá, meus cumprimentos a todos e a todas. Neste vídeo iniciaremos um trabalho com o propósito de contribuir para a construção do planejamento para o reinício das atividades escolares na rede pública de ensino. E todo o planejamento, em qualquer área, ele se inicia por um bom diagnóstico, com base em fatos, com base em dados, sem achismo, de uma definição clara sobre a realidade que se vive no momento. Após essa definição do diagnóstico, estabelece-se onde se quer chegar, qual a situação a ser alcançada, define-se objetivos e metas claras e, sabendo onde estou, o diagnóstico, sabendo onde quero chegar, os objetivos e as metas, traça-se um planejamento, um plano de ação para sair de onde eu estou e chegar aonde foi determinado como objetivo e meta. Todo planejamento parte desses eixos para uma definição clara e objetiva de um bom planejamento. Então vamos começar pelo diagnóstico. Como estava a educação pública antes da pandemia do coronavírus, considerando como educação pública as redes estaduais e municipais? Muito bem. Em 2005, nós tínhamos 47 milhões de alunos e em 2019, 38 milhões. Em 14 anos, perdemos 9 milhões de alunos na educação básica do Brasil, pública do Brasil. Em 2020, estamos com 36 milhões de alunos. Entre 2019 e 2020, perdemos mais 2 milhões de alunos. Portanto, entre 2005 e 2020, nesses 15 anos, perdemos 11 milhões de alunos. Essa é a realidade da demanda a ser atendida pela gestão da educação pública no Brasil. No período de 2007 a 2018, aumentamos em 162% os professores com especialização, em 267% os professores com mestrado e em 436% os professores com doutorado. Muito bem, tivemos o IDEB agora, revelado o resultado, divulgado o resultado do IDEB, agora resultado do IDEB de 2019. Muito bem. Os níveis de proficiência dos alunos, os níveis de aprendizagem dos alunos, falando de Brasil, nos anos iniciais, os alunos concluíram os anos iniciais no nível 4, nos anos finais no nível 3 e no ensino médio no nível 2. Isso quer dizer que nos anos iniciais, o 5º ano dos anos iniciais, os alunos terminam sabendo 40% dos conteúdos. Nos anos finais, no 9º ano, terminam sabendo 30% dos conteúdos. E no ensino médio, no 3º ano, terminam sabendo 20% dos conteúdos. Nesse mesmo período, de 2005, o primeiro IDEB, até 2019, 71% dos municípios ainda estão abaixo da meta e 92% dos estados estão abaixo da meta. Essa é a realidade da educação no ano de 2019. E chega a pandemia do coronavírus em 2020. E a pandemia chega, nos encontra com 36 milhões de alunos para serem atendidos. Desses, 5 milhões estão na zona rural, redes estaduais e municipais, 11 milhões de analfabetos, e segundo o IBGE, a população brasileira, 94% mora em municípios com menos de 100 mil habitantes e 68% moram em município com menos de 20 mil habitantes. Esse é o contexto nosso para a educação em 2020, durante a pandemia. Muito bem, começou a pandemia. No dia 20 de março, por meio do decreto legislativo número 6, é reconhecido o estado de calamidade pública no Brasil
em virtude da pandemia do coronavírus. Isso 20 de março. 11 dias depois, no dia 1º de abril, por meio da medida provisória 934, a educação reconhece ou determina ou decide que neste ano os alunos não terão os 200 dias de aula. Com 11 dias após a determinação da calamidade pública, já se decide que não terão os 200 dias. Quando chegamos em abril, dia 28 de abril, o Conselho Nacional de Educação, por meio do parecer 05, diz que as 800 horas obrigatórias pela medida provisória 934 não precisam ser presenciais. Então, naquele momento, em abril, já se definiu que os alunos não teriam os 200 dias e que as 800 horas obrigatórias poderiam ser à distância, online, remota. Isso foram as primeiras decisões da educação. Muito bem. E a partir daí, sem qualquer estudo técnico, sem qualquer planejamento, sem qualquer consideração do contexto, decidiu-se que os 38 milhões de alunos que moram em municípios de 20 mil habitantes, de no máximo 100 mil habitantes, que moram com 11 milhões de analfabetos, passariam a ser atendidos pela alta tecnologia da educação à distância, atividades remotas ou aulas online. E definiu-se a Lei 14.040, que é a lei oriunda da medida provisória 934, que determina como deve ser ou como deveria ser a educação durante o período da pandemia. Acompanhe aí no seu estado, acompanhe no seu município. Lei 14.040, no ensino fundamental e no ensino médio, a dispensa da obrigatoriedade do mínimo dos dias letivos, o mínimo de 200 dias, desde que cumprida a carga horária mínima anual, as 800 horas, sem prejuízo da qualidade do ensino e da garantia dos direitos e objetivos da aprendizagem. Como está sendo a oferta dos serviços pelos sistemas de ensino aos alunos? Está garantindo as 800 horas? O padrão de qualidade está mantido? Para o cumprimento dos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, a integralização da carga horária mínima do ano letivo observará os conteúdos, habilidades e competências determinados na BNCC. Os conteúdos, as aulas que estão sendo dadas aos alunos são com base na BNCC, Lei 14.040. A reorganização do calendário escolar do ano letivo afetado, contará com a participação das comunidades escolares para sua definição. Comunidades escolares, professores, alunos, pais, estão participando da definição do calendário, do retorno das aulas. Os sistemas de ensino que optarem por adotar atividades pedagógicas não presenciais, como parte da carga horária anual, deverão assegurar que os alunos e os professores tenham acesso aos meios necessários para a realização dessas atividades. É o sistema de ensino, Lei 14.040. São os sistemas de ensino que devem garantir aos professores e aluno o acesso aos meios necessários para acompanhar as atividades propostas. Muito bem. Desde a data da publicação do decreto, lá em março, de calamidade pública, já se passaram 198 dias. Faltam 2 dias para nós completarmos o tempo de um ano letivo. Já se passaram 198 dias. Desde então, desde lá a calamidade pública até hoje, em torno de 150 mil brasileiros perderam a vida. Famílias perderam entes queridos, amigos, inclusive família de professores,
Família de profissionais da educação também foram atingidas. De acordo com os dados divulgados pelo IBGE em julho, 716 mil empresas foram fechadas durante a pandemia. A taxa de desemprego atingiu 13 milhões e 700 mil brasileiros até setembro. 716 mil empresas fechadas, por consequência, 13 milhões e 700 mil desempregados. 68 milhões de brasileiros dependendo do auxílio emergencial do governo. Isso não são números, isso não são algarismos, isso são pessoas. Isso são seres humanos, que todos nós tivemos a vida virada de cabeça para baixo. Mas parece que a educação, e aí a opinião, ignora esse contexto e tenta produzir ou funcionar de uma forma que parece que está tudo normal para as outras pessoas, para as famílias, para os alunos, para os próprios profissionais. Após mais de 100 dias de pandemia, 60% dos estados monitoram acesso ao ensino remoto. Resultados mostram um apagão no ensino público na pandemia. Publicado isso em julho no Globo. Alunos da rede pública ficam meses sem atividades remotas na pandemia, apesar da dedicação e empenho de alguns professores dedicados, comprometidos, tentando fazer chegar até o aluno. Prefeituras das capitais, e aqui eu posso ser testemunho, prefeitura das capitais não conseguem ensinar os estudantes sem as aulas presenciais, isso em 30 de agosto. E isso eu dou testemunho porque moro numa das maiores capitais do Brasil, e agora, em setembro, é que se começou a disponibilizar para os alunos a internet, que sabemos que não chega a todos, agora em setembro. E hoje, por coincidência, hoje, uns abnegados professores, usando os próprios carros, saíram pelo bairro da escola onde trabalham, com alto-falante, chamando, motivando, para que os alunos voltem a acompanhar as atividades online, porque mesmo aqueles que estavam acessando, deixaram de acessar. Segundo dados da PNAD 2019 do IBGE, 7 milhões de crianças, adolescentes e jovens não tiveram qualquer acesso. 7 milhões. Cerca de 6 milhões de alunos brasileiros não têm acesso à internet. Não estamos falando de 10, 20, 30 mil, 6 milhões não têm acesso à internet. Dados do IPEA, agora de setembro. E segundo a instituição que representa os estados na área de educação, nesse período foram gastos 2 bilhões de reais. E muito bem, esse é o diagnóstico, essa é a realidade. E uma liderança, uma alta liderança da educação no Brasil, pessoa por quem eu tenho o maior respeito e consideração, deu uma declaração numa entrevista numa rede de TV, dizendo assim, abre aspas, a pandemia nos escancarou o tamanho do abismo da desigualdade social e educacional do Brasil. A pandemia nos mostrou a realidade, que é uma realidade de 2019. Não é uma realidade causada pela pandemia. A pandemia encontrou essa realidade. Um abismo da desigualdade educacional e social no Brasil. Muito bem. Nós falamos de planejamento. Então, diante desse cenário, o próximo passo é o que nós vamos fazer. Mas para o que nós vamos fazer, nós fizemos um diagnóstico de antes da pandemia. Como foi na pandemia?
O que realmente os alunos aprenderam? Que serviço nós prestamos? Qual a eficiência do serviço que nós prestamos? Quando retornarão às aulas? Não sabemos. Como será esse retorno? Não temos ideia. As escolas foram adequadas para retornar às aulas? Enfim, nós vamos partir agora para o diagnóstico da educação durante a pandemia. Obrigado.